Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo, vamos a mais um vídeo de história, beleza? Estamos falando sobre o abolicionismo, tá? Vídeo anterior, lutas pelo fim da escravidão, introduçãozinha top. Se você não viu, quando acabar o vídeo vai aparecer os quadradinhos, clica na playlist e já vê todos os vídeos de história que tá top, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a campanha abolicionista, como é que funcionou, beleza? E vamos falar das duas leis que surgiram aí para ter algumas resoluções, beleza? Bom, vamos à leitura do texto e aquelas pontuações. Fica de olho, fica observando, escuta, faz as suas anotações e um bom estudo. Vem comigo, vamos lá. Campanha abolicionista. Após a Guerra do Paraguai, cresceu no país a campanha abolicionista, um movimento popular pela libertação dos escravos. Essa campanha conquistou o apoio de vários setores da sociedade brasileira, parlamentares, imprensa, militares, artistas e intelectuais como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Raul Pompeia, Luiz Gama e Castro Alves. Exatamente, todos aqueles nomes aí que a gente ouve, nome de parque, nome de biblioteca, nome de avenida, certo? Para alguns historiadores, a conjuntura internacional, destacando as pressões do governo inglês, também favoreceu a luta pela libertação dos escravos no Brasil. O fim da escravidão atendia aos interesses dos industriais europeus que desejavam ampliar o mercado consumidor para seus produtos, o que eu já tinha dito antes, o que seria possível com o desenvolvimento do trabalho assalariado. Certo? Bom, entendeu? Aqui é o seguinte, ó, deixa eu voltar no comecinho para explicar. Ó, para alguns historiadores, a conjuntura internacional, destacando as pressões do governo inglês, o que é isso daqui, ó? Para alguns historiadores, a conjuntura internacional. O que é a conjuntura internacional? É o movimento internacional, a estrutura internacional, o agrupamento internacional deste momento, certo? Então é uma conjuntura, tá? Esse grupo, essa estrutura deste momento, tá? Então esse esquema internacional deste momento, tá? Eles também favoreceu, como a gente vê, a luta pela libertação dos escravos, né? Então, por quê? O que é essa conjuntura internacional? Esse acontecimento internacional, esse esquema, essa nova estrutura de modificações, de mudanças, acabaram fazendo com que existisse pressões para acontecer a mudança da escravidão, para eliminar a escravidão, por uma necessidade dessa conjuntura. Qual a necessidade? Desenvolvimento da indústria. E qual era a necessidade? De um público consumidor maior, com poder de compra, tá? E o escravo não tinha salário, então ele não tinha poder de compra. Você viu o tanto de escravo que tinha, né, em vários momentos? Então, assim, era uma população que não tinha um poder de compra e era uma população com super potencial de poder de compra. Isso ia desenvolver a indústria. Então a conjuntura é aquele estado daquele momento internacional. Como é que as coisas estavam acontecendo naquele momento. Isso é a conjuntura, beleza? Olha só, às vezes se você não entende uma palavra, você talvez perca parte de todo o contexto do que você está lendo, tá? Então eu vou ler novamente, vamos lá. Para alguns historiadores, a conjuntura internacional, destacando as pressões do governo inglês, também favoreceu a luta pela libertação dos escravos no Brasil. O fim da escravidão atendia aos interesses dos industriais europeus, que desejavam ampliar o mercado consumidor para seus produtos. O que seria possível com o desenvolvimento do trabalho assalariado. O governo brasileiro promulgou, ao longo desse período, duas leis que emanciparam parcelas da população escrava no Brasil, tá? Bom, então vamos ver quais são essas duas leis, certo? Primeiro foi a Lei do Ventre Livre, que foi de 1871. Olha que interessante. Ela declarava livre todos os nascidos de mãe escrava a partir da data da promulgação. Então a lei saiu, a partir daquele momento quem nasceu de mãe que era escrava era livre. Assim, a lei libertava também os donos de escravos que
da obrigação de alimentar os filhos de escravos, que seriam livres. Então, um escravo, ele é escravo, depois da lei, aí ele teve um filho. Aí depois saiu a lei. Ele teve um filho, beleza. Aí vamos supor que esse filho dele nasceu depois da lei. O filho dele é livre. Qual era o problema? Eu sou escravo, né? No caso, os escravos da época, os negros, ele era escravo, só que o filho dele era livre. Então, o senhor da fazenda tinha como obrigação me alimentar, eu como escravo, beleza? Dar condições mínimas de sobrevivência, não de vivência, tá? Mas de sobrevivência. Mas ele não tinha obrigação nenhuma de dar nenhum pão para o filho daquele escravo. Por quê? Porque ele era já um indivíduo livre, certo? Então tudo na verdade foi articulado aí de uma forma onde vocês vão entender o porquê, tá? Mas não foi nenhuma lei, nenhuma dessas duas leis elas foram articuladas em benefício, tá? Realmente da abolição. Elas vão fazer parte, mas elas não foram, elas são resultado da pressão, mas elas não são leis benéficas, tá? A gente vai entender. Então, a lei fazia com que os donos de escravos não tinham obrigação de alimentar, né, os seus filhos que eram livres depois dessa lei, certo? Permitia ainda aos escravos que conseguissem juntar dinheiro suficiente para entrar na justiça para comprar a própria liberdade, comprar a sua carta de alforria, certo? Por quê? Aqueles que se tornavam assalariados, então eles podiam comprar a sua liberdade, beleza? Segunda lei, a lei dos sexagenários, de 1885, então já tem alguns anos para frente essa lei, beleza? Declarava livre os escravos com mais de 65 anos, que eram pouquíssimos, eram raros. O que significava liberar os donos de escravos da inútil obrigação de sustentar alguns raros negros idosos que conseguiram sobreviver à exploração de seu trabalho. Quer dizer, se conseguiu sobreviver e passou de 65, não conseguia fazer mais nada. Então ele era só sustentado pelos donos de fazenda. Certo? Que aqui é legal que foca a pontuação, aqueles que conseguiam sobreviver, né? Porque era uma exploração pesada. Então isso livrava também os fazendeiros de ter que, por obrigação, sustentar essa galera. Então eles eram livres, eles tinham que se virar com a comunidade, certo? Agora vamos entender o porquê, né? Essas leis não puseram fim à escravidão. Permitiram aos senhores de escravos ganhar tempo e adiar ao máximo a abolição definitiva. Tornaram a justiça uma nova arena de luta pela liberdade e impulsionaram a campanha abolicionista. Pela primeira vez na história do Brasil, ocorreram manifestações políticas e populares favoráveis à causa da abolição, devido às pressões diversas que aconteciam, como a gente viu no vídeo anterior, tá? Somente em 13 de maio de 1888, a escravidão foi extinta no Brasil, com promulgação da Lei Áurea, pela princesa Isabel, regente do Império. Beleza? Então é isso aí, essa foi a nossa explanação. Esse foi o vídeo de hoje, nós falamos então sobre como é que funcionou as leis internacionais. Você viu que estava acontecendo um esquema diferente no mundo, a conjuntura, que é o formato, a dinâmica, as modificações que estavam acontecendo no mundo também acabaram sendo pressão, vindo principalmente da Inglaterra, né, dos ingleses, para mudar o formato de dinâmica social do Brasil. Aconteceu uma briga, né, na justiça por esse esquema da abolição, porque era muito lucrativo, né, a escravidão naquele formato para os donos de fazenda, para os senhores que tinham dinheiro e tinham escravos, tá? Então foi aos pouquinhos sendo construídas algumas leis que na verdade disfarçavam algumas situações e eram na verdade leis que se voltavam ao benefício dos patrões, né? Então, por exemplo, como a lei sexagenária, que os negros a partir de 65 eram livres, né? Imagina a situação que um negro de 65 anos que passou todo o sofrimento ali, né, sendo escravizado, explorado, sem riqueza, sem nada, e do nada agora ele não vai ter nem quem tenha que minimamente alimentar e fazer alguma coisa por ele. Ele vai ter que se virar para arrumar alimento, ele vai ter que se virar com a sua comunidade para conseguir sobreviver dali para frente, porque ele agora, o patrão não tem mais obrigação de
lidar com ele e suprir o mínimo para que ele se mantenha dia a dia ali, pelo menos a alimentação, né? Então, quer dizer, na verdade isso foi benéfico para os patrões. Então essas leis foram vindo nesse formato, entende? Com essas características, até vir chegar 1888 e vir a Lei Áurea, tá certo? Que foi um ponto positivo aí para a industrialização. Então você tem a liberdade, agora você tem um salário, que lógico, você saiu de uma escravidão para um salário, que é uma outra forma de exploração, certo? Que vai se construir. E aí então se enriquece e desenvolve a indústria com agora um grande público consumidor. Beleza? É isso, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Desenrolamos mais um texto aqui, campanha abolicionista. Espero que você tenha gostado. Não esquece, escreve aqui o título do vídeo, tá certo? Se você viu até o final. Escreve aqui nos comentários. Tamo junto, valeu e até a próxima aula. Tamo junto.